Bem-vindo a mais um MKMcast, o podcast oficial da MarketMed. Hoje, em parceria com a MA Solutions. Eu sou o Bernardo e hoje a gente está com Edgar Del Duque. É isso, meu amigo. Mais um episódio do podcast nosso pra conta. E hoje, né, a gente vai estar dividindo qual é o segredo. Qual é o segredo que a gente vai estar dividindo hoje nesse episódio, Bernardo? Vamos lá, qual é o assunto, né? A gente vai falar sobre como transformar a sua clínica ainda em 2024 para conquistar mais pacientes. Dá tempo. Não sei, dá? Abril, maio. Que mês é hoje? Abril, vamos maio. Nem chegamos na metade do ano, então dá sim. Dá tempo. De tomar as atitudes corretas dentro da internet, claro, que é onde que a gente entende, é o nosso foco ali de trabalho. Perfeito. Para captar mais pacientes, para ter uma visibilidade melhor, para ter uma autoridade melhor dentro das suas redes sociais. E a gente vai estar aqui conversando um pouco do que a gente vive no nosso trabalho, né, do que a gente vê ali de erros e acertos dos nossos clientes e poder externar para as pessoas que às vezes estão um pouco fora da internet ou estão buscando um caminho para tentar melhorar, não é isso? Perfeito. Fala um pouco de você. Antes de começar no assunto, Vamos lá. Que eu acho que todo mundo já quer saber o que a gente vai falar, como que a gente vai falar, como é que a gente vai abordar. Fala um pouco sobre o Edgar e a MA Solutions. É isso. A MA Solutions, ela é uma empresa, uma agência de assessoria de marketing odontológico. A nossa grande maioria da carteira de clientes são dentistas, seja de consultas emergenciais, seja de consultas estéticas, que é um mercado hoje que está crescendo muito. Então, a gente trabalha com eles trazendo um melhor posicionamento para o mercado, trazendo mais leads para o comercial, trazendo mais pacientes agendados na agenda deles e, consequentemente, aumentando o faturamento, aumentando margem, aumentando o lucro de clínica, que é o que o dono da clínica hoje é o que mais busca, né? Ter lucro, uma clínica lucrativa. Dinheiro no bolso. Ah, isso todo mundo gosta, né? Beleza. Isso não tem como não gostar, Bernardo. E algum meio para isso? O principal é o digital? Cara, hoje em dia o digital, quem está fora do digital não está incluso. As coisas mudaram de uma certa forma, e principalmente após a pandemia, né? A pandemia deu um avanço muito grande, um salto na tecnologia, que tudo que hoje é tangibilizado na internet, ela consegue alcançar um público muito maior e ter resultados muito maiores também, muito mais exponenciais, porque a gente consegue alcançar uma massa que o meio físico não trazia pra gente no passado, né? Escalável, né? Exatamente. Legal. Vamos seguir uma dinâmica aqui interessante. Como a gente trabalha em agência, né? A MarketMed atua com clínicas, hospitais também, atuando principalmente nessa área digital. Mas é interessante você falar também da MarketMed, né? Hoje a tua carteira de clientes, a grande maioria é o quê? Com o que vocês trabalham? O nosso cliente ideal, que a gente chama hoje, é CNPJ. São clínicas, né? Clínicas multidisciplinares, clínicas populares, hospitais também. Então a gente atua nesse ramo também. A gente faz não só a parte digital. A gente também faz pesquisa, por exemplo, de satisfação, paciente oculto. É um trabalho um pouco mais offline, mas que também está dentro da área do marketing. Sim, né? Então a gente trabalhou também já com comercial de televisão, com rádio. A gente abrange todo esse leque de opções, né? Mas sempre focada nesse nicho. A MarketMed tem 23 anos de mercado, né? Tempo, né? Tem um tempinho já, né? 23 anos. Cara, já é maior de idade, já viu algumas Copas do Mundo. Ela foi fundada, é importante falar isso, eu quero enfatizar que ela foi fundada pelo Nuri Carneiro, né? Hoje ele não está com a gente aqui, mas ele tem um podcast já, vários gravados com a gente, né? Hoje ele não pôde participar, mas ele é o fundador da empresa, né? Hoje eu sou sócio dele. E é isso, a MarketMed em parceria com a MA Solutions, é um prazer, inclusive, estar com você, né? O marketing odontológico ele é muito importante hoje, né? Existe uma demanda muito grande por isso. Né? Cara, a cada tempo que passa, mais clínicas estão sendo abertas, mais gente tem se formado. As pessoas estão cada vez mais conscientizadas que precisam de uma empresa especializada, porque tem gente que procura hoje uma empresa que não é especializada e às vezes não tem o caminho. E é isso que eu quero conversar sobre. E sabe por que acontece isso? Porque, vamos lá, quem geralmente é o dono de clínica? Vamos falar que ou é o médico ou é o próprio dentista, correto? E eles passam a faculdade inteira estudando partes clínicas, como atender seus pacientes, mas quando chega na parte do empreendedorismo, gestão de clínica, como abrir seu próprio negócio, muitas vezes eles se sentem perdidos, porque eles ficaram ali, fizeram estágio, fizeram especialização e nenhuma dessas etapas da vida acadêmica dele teve alguém explicando e o caminho que ele precisava fazer para ter uma clínica que é lucrativa, que realmente tem uma rentabilidade bacana, onde ele vai conseguir ali fornecer o sustento da família dele e tudo mais, né? Então, buscar alguém que vai dar esse norte para ele é o melhor caminho hoje em dia, né? Perfeito. Mas você falou, desculpa te interromper, você falou uma coisa que eu achei ótimo, você falou assim, a MarketMed tem o seu cliente ideal. Isso. E eu acho que muitas pessoas não definem
o cliente ideal. Acho que a gente é da parte de assessoria de marketing, a gente entende muito de empreendedorismo, modelo de negócio, mas o dono de clínica, ele também precisa ter um paciente ideal, no caso. Exato. Vamos partir dessa ponta, então? Eu acho que sim. A nossa dinâmica vai ser pontuar alguns erros, né? Pelo fato da gente trabalhar nessa área, entender quais são os grandes problemas, a gente vai pontuar alguns erros e logo em seguida a gente vai propor uma solução, tá? Os principais erros. Você falou de público-alvo. Público-alvo, cliente ideal, paciente ideal. Esse é um grande erro. Hoje os médicos, as clínicas, né? Os gestores de clínica, os donos de clínica odontológica, multidisciplinares, é um erro eles não saberem qual que é o público deles, com quem eles vão conversar? Sabe o que eu penso que é um erro, Bernardo? Vou tentar aqui formular essa frase. Eu acho que naquele momento onde a clínica não está faturando muito bem, onde ela está ali no momento que a gente chama de momento de tração, que é onde ele está buscando um payback ainda de todo o investimento que ele fez dentro da sua clínica, ele acha que se vender para todo mundo é a grande solução dele e ele acaba não definindo para quem ele tem que oferecer aquele serviço que ele está querendo propor dentro da clínica dele. Ele não consegue entender qual é o público-alvo, quem é a pessoa que vai consumir, qual a linguagem que ele precisa falar com essa pessoa, com esse paciente, para conquistar ele, para trazer, para atrair ele para dentro da clínica. E tenta abranger todas as possibilidades de fazer dinheiro naquele momento. E aquela coisa, né? Quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém. Existe esse ditado, né? Perfeito. A gente tem uma sigla, né? Eu não quero entrar muito na parte técnica, mas a gente tem uma sigla que define bem. É importante. Que se chama ICP, né? Ou ICP, se a gente levar para o inglês, que é o cliente ideal. Né? O que seria o cliente ideal? É a gente saber exatamente com quem a gente vai conversar. Foi mais ou menos o que você pontuou aí, né? A gente precisa vender um serviço específico para um público específico. Então, se a gente quer, por exemplo, vender um serviço de estética numa clínica odontológica, a gente tem que saber com quem a gente vai falar. Tem que saber o poder aquisitivo, tem que saber o gênero, tem que saber onde é que essa pessoa mora, tem que saber quais são as demandas dela, quais são os interesses dela, para aí a gente conseguir chegar até ela. Isso. Sem o ICP, a gente consegue chegar nessa pessoa? Cara, não consegue justamente por isso, né? Você acaba pulverizando a sua mensagem que vai atingir, numa grande totalidade, pessoas que não têm o mínimo interesse no que você fala, no mínimo interesse do que você oferece. E você começa a ter um sentimento de frustração, de achar, poxa, cara, eu sou um ótimo profissional, eu tenho um ótimo serviço, eu construí uma linda clínica e ninguém quer vir até aqui. Mas a grande verdade é que você está empregando muita energia em pacientes que não querem te ouvir. Por quê? Porque lá no trabalhinho de casa, no alicerce, que é você definir o seu público-alvo, definir o seu paciente ideal, você não fez essa organização. E aí você fica meio que refém de dar desconto, de ter paciente que é mala, que não valoriza o teu serviço. Gasta de uma certa mais forma. Do que o necessário. Exatamente. Não tem um retorno lucrativo tão grande diante das suas operações. Então, acho que, primeiramente, o dono de clínica tem que sentar na mesa de escritório ali. É chato. Eu sei que eles preferem muito mais atender e fazer consulta do que sentar numa mesa burocrática. Mas sentar ali e definir para quem que eu quero atender dentro da minha clínica. E é interessante que você falou, a gente tem, em clínicas, a gente tem diversos tipos de cliente, né? Então, você tem, por exemplo, uma clínica popular, você tem o cara que vai querer procurar por um cardiologista, outro que vai procurar por um outro tratamento, um exame e tal. Então, são públicos diferentes. Não público C e D ali. Exato. Você não precisa definir um ICP para sua clínica. Por que a gente está falando isso, né? Porque a gente está falando primeiro aqui de rede social. Sim. Conteúdo orgânico para rede social. Então, antes de você começar a pensar em produzir conteúdo orgânico para sua rede social, da sua clínica, é importante você ter esse ICP. E é importante você não reduzir esse ICP a um ICP só. Sim. Porque como você pode ser uma clínica multidisciplinar ou uma clínica odontológica, cada produto seu, cada serviço pode ter um ICP diferente, certo? Concordo plenamente. Mas eu vou imprimir minha opinião aqui. Por favor. O nicho tem um grande poder. Nicho tem um grande poder. Explica um pouco. O que é o nicho? O nicho é você realmente decidir na sua carreira o que você vai falar, como você vai falar e o que você vai demonstrar para todas as pessoas que te assistem que você é especialista. Justamente porque dessa forma você consegue atingir do seu ICP, né, do seu paciente ideal, quais são as dores desse paciente. Porque você concorda que se em algum momento eu estou falando de cardiologia e em outro momento eu estou falando de dermatologia, as dores desses pacientes são diferentes? Perfeito. As necessidades desses pacientes são diferentes? Perfeito. Então, na minha opinião, hoje, em 2024, tá,
nichar a sua clínica, se tornar especialista em algo, é a forma mais rápida de você trazer uma rentabilidade e um retorno financeiro para dentro da sua clínica. Óbvio que você atende clínicas gigantes do Brasil inteiro. Então, você consegue entender ali o organograma de clínicas multidisciplinares. E eu sou super a favor disso, por quê? Porque se tem uma clínica que tem só um produto, se esse produto quebra, você acaba com todo o negócio, né? Mas eu acho que isso é uma fase de escala dentro de uma clínica. Eu também atinjo algumas clínicas multidisciplinares na área da estética, né? Mas elas começaram com um nicho, se estabilizaram, criaram seu nome, e assim que já tinha capital, já tinha faturamento, eles começaram a trazer mais profissionais para agregar, entendeu? Sim. E aí vocês começam a criar o que eu chamo de esteira de produto, né? Às vezes a gente consegue fazer dentro da clínica algum tipo de procedimento ou produto que seja mais barato, que eu vou chamar de produto de entrada, e isso vai atrair esses pacientes para que você consiga vender serviços mais caros dentro da sua clínica. E aí entra toda a dinâmica de uma clínica multidisciplinar. Mas eu, na minha opinião, em 2024, o poder do nicho está muito forte. Excelente. Interessante porque a gente pontuou aqui o ICP, e o ICP é um trabalho, vou reforçar, é um trabalho prévio. Isso. Um nicho, nichar. O que é nichar? É você escolher uma pessoa, um público específico para um produto específico. Isso vem antes de qualquer conteúdo que você queira produzir para qualquer plataforma, correto? É o planejamento, né? É o planejamento. O esboço de todo o teu modelo de negócio. Então, hoje, um erro muito comum, é a gente... são clínicas e odontológicas e de todos os nichos possíveis começarem sem ter isso bem definido. Como é que a gente soluciona? Com um planejamento, com uma estratégia, começando pela criação do ICP, que tem método. Criar um ICP tem método. Isso. Você tem uma planilha lá, você tem os quadrantes, quem é meu ICP, qual é o faturamento que ele tem, qual é o interesse dele. Se a gente fosse entrar nisso, a gente ia falar durante 1h30. Perfeito, mas é importante lembrar que essa é a porta de entrada. Exatamente. É ter alguém ali junto com você, que você vai conseguir enxergar tudo o que você quer chegar, né, daqui a 2, 3 anos, porque as pessoas acham que é apenas abrir um CNPJ, né, fazer uma reforma dentro de uma clínica que você tem uma empresa aberta, mas não. Existe a ideia de projeção, que é onde você enxerga a sua clínica daqui a 2, 3 anos, né, médio e longo prazo, e dessa forma a gente começa a organizar como que a gente vai trabalhar, como a gente vai se portar, qual a linguagem que a gente vai usar. Se portar. Essa palavra que você falou é importante porque já me dá... melhorar minha postura aqui, porque né, eu não posso falar de... Não, você está bem portado. Você falou de se portar, e o nosso próximo assunto, logo depois de ICP, que segue essa linha, é o posicionamento dentro do digital. Fala um pouco sobre isso. Cara, posicionamento dentro do digital. Beleza, o que acontece? É porque as pessoas, elas confundem, ou às vezes não entendem, que tudo que existe hoje já existia antes da internet, concorda comigo? Perfeito. Tudo foi transferido. Sem dúvida. Tem a forma de fazer antes e a forma depois, internet, depois aplicativos. Perfeito. Né? E muita gente fala sobre posicionamento. Posicionamento digital na internet é um tema que é muito bombado. E muitas pessoas, elas se resumem a apenas, o que é posicionamento? É você comprar um blazer, botar uma roupa social e falar na internet. Você acha que é isso? Não é isso. É mais profundo que isso, correto? Sim, com certeza. Então, assim, eu, pelo menos, dentro dos meus estudos, eu defino o posicionamento digital dentro de 4 esferas. E a última esfera é o que a gente chama de posicionamento. Então, eu vou começar de uma forma regressiva de dentro para fora. Beleza, tá? Fechou. Então, o que são as 4 esferas de posicionamento digital? A primeira esfera é quem você é. Quem você é. Quem você é. Isso não cara, é inadmissível você anular quem você é, porque é a sua identidade, é o que te forma único dentro desse mundo. Então, é o que vai fazer com que seus pacientes tenham uma identidade com você. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar de clínicas onde a pessoa mudou de endereço e os pacientes foram atrás dessa pessoa? Perfeito. É justamente porque os pacientes gostavam de quem era aquele médico, de quem era aquele dentista, de quem era aquele profissional. Parêntese sobre isso. Pode falar. Tem clínica que a gente atende hoje que um dos grandes problemas dela, inclusive você que é gestor de clínica talvez passe por esse problema também, que é o médico, a contratação do médico. Eles chamam, por exemplo, um psiquiatra, Sim. que ele tem uma questão de muita aproximação com o paciente, né? E esse psiquiatra sai da clínica. Só que ele já tem esse posicionamento, ele já tem essa aproximação dele ali com o cliente dele, e o que acontece com a clínica? Ela perde também
o paciente tem a ver com isso que você falou de posicionamento, talvez não no digital, mas essa questão de quem você é. Exatamente. Né? Como é que você se aproxima do seu público. Exatamente, porque de fato, quando acontece isso, a identidade do profissional foi muito maior que a cultura da clínica. Perfeito. Entendeu? Então a cultura deixou ser sobreposta à identidade daquele profissional. Então aquele profissional, ele sai da clínica e leva todos os pacientes junto com ele. E é por isso que é importante, o posicionamento, não pensa que é só para quem é profissional. É para a empresa também. Para a empresa, marca, total. Para que você tenha um posicionamento de marca claro. também. Então, a primeira esfera é quem você é. O que não pode faltar dentro do teu posicionamento que te diz como é a sua identidade, o que te torna único. A segunda esfera é o que você acredita. Quais são as suas crenças? Qual a diferença que você quer causar no mundo com o teu serviço? Quais são as suas promessas em atendimento? O que você quer fazer de transformação diante da vida dos seus pacientes? Perfeito. Beleza? A transformação, ela tem a ver, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, vamos fazer uma cirurgia, lente de contato, né, que é mais fácil, lente de contato e tal. A transformação é a lente de contato ou a transformação é um sorriso mais bonito, uma autoestima? O que é a transformação? Isso eu falo todo dia. Porque às vezes as pessoas estão pensando, se a transformação é ficar mais bonito. Não é. A transformação é mais a fundo que isso. Não é. Existem pessoas que procuram o ramo de lente de resina composta, que é as lentes de contato que você está falando, e muitos são por estética, para você realmente ficar com um dente mais branco, um dente mais alinhado, tá tudo bem. Mas você tem que entender que dentro da história desse paciente existe todo um histórico de bullying, talvez no colégio, de não se sentir seguro numa reunião, numa entrevista de trabalho, de deixar de ter relacionamentos com a mulher, com o homem, porque não consegue sorrir, entendeu? Não consegue assumir ali quem ela realmente é por dentro, porque ela se sente travada ao longo daquele sorriso, onde ela poderia consertar em apenas uma sessão com uma lente de resina composta. Então, quando a gente faz isso, a gente faz uma transformação muito mais intensa de vida. E quando a gente começa a entender que a gente não está vendendo o produto e está vendendo a transformação... Perfeito, é isso. Acaba o questionamento sobre preço e valor. Essa é a frase. Entendeu? A gente vende transformação, a gente não vende produto. Perfeito. Isso, a medicina e odontologia também, ela tem com maestria, sabe? Porque, de fato, os pacientes que estão indo em busca de um profissional, eles querem uma transformação de vida muito maior do que aquele produto no finalzinho ali representa para ela, sabe? Perfeito. Primeira esfera, quem você é. Segunda esfera, o que você acredita. E a terceira esfera, como que você faz isso? Como que você vai mostrar para o seu público quem você é e o que você acredita? Vai ser em formato de textos? Vai ser em formato de vídeos curtos? Vai ser em formato de palestras? Vai ser em formato de cursos? Mão na massa já, né? Já é Exatamente. Como que você vai externar isso? Então, quando você soma essas três esferas, você tem a ponta do iceberg, a esfera maior, que é o posicionamento digital. Então, muitas pessoas... Eu achei interessante trazer isso para esse podcast, porque muita gente fala de posicionamento digital e as pessoas falam de questões de botar roupa, botar relógio e ter um carro bacana. E não é isso. Não é isso. É muito mais simples e muito mais profundo do que as pessoas dizem dentro do Instagram, dizem em alguns vídeos no YouTube, sabe? Perfeito. Então, eu quis trazer isso porque... Você pode construir seu posicionamento digital mesmo estando no começo da sua carreira. Basta trazer quem você é, o que você acredita e como que você vai fazer que milhares de pessoas escutem isso, beleza? Então é muito fácil construir seu posicionamento digital em 2024, justamente porque a gente tem um megafone enorme nas nossas mãos, que são as redes sociais. Tá. Você falou que tinha quatro partes, essa esfera ou falei errado? Não, são quatro partes. São 3 internas e a última que seria o posicionamento. Que é o posicionamento digital, que é como as pessoas enxergam isso. Perfeito. Então, quando a gente soma essas 3 esferas internas, a gente consegue atingir a quarta, que é o posicionamento digital, que é como o seu público, os seus clientes, os seus pacientes vão te enxergar no mercado. Excelente. Na terceira esfera, você falou de como fazer. Isso, né? Exato. No caso, se você vai utilizar uma plataforma X ou uma plataforma Y, se você vai utilizar vídeo curto, se você vai utilizar texto, como que você vai fazer isso? Exato. Né? E a gente já entra no tema justamente das ferramentas. Hoje eu vejo uma gama de clínicas de todas as áreas utilizando as plataformas corretas, né? As mais utilizadas, mas utilizando os posicionamento. Eu vou falar posicionamento, porque pra gente que é dessa área fica fácil de entender. Mas o posicionamento é Reels, Shorts,
post, feed. É isso que a gente fala de posicionamento. No caso, é a ferramenta que você vai usar dentro da plataforma. Né? O modelo que você vai utilizar ali. E eu vejo muita gente utilizando isso de forma errada. Né? Então, o Reels ele tem uma função. O post no Instagram tem outra função, o feed tem uma outra função, o story tem outra função. E digo mais, cada posicionamento tem um algoritmo diferente. Total. As pessoas não entendem isso. Então você fala, o algoritmo do Instagram mudou e não está me entregando mais. Existem vários algoritmos dentro de um aplicativo só. Exato. Entendeu? E a gente está falando de Instagram especificamente. Sim, é o que eu mais domino. Então eu posso falar um pouco mais de propriedade. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, pegando story e... Assim, às vezes a pessoa, o gestor da clínica, ou então a equipe de marketing já joga um story, nem no formato de story, né? Já fica quadrado, fica meio feio, e às vezes um conteúdo comercial demais. Explica um pouco como é que usa de forma correta, né? Porque a forma errada é comum de ver. Cara, é a forma errada e eu não julgo, porque de fato quem não estuda essa parte de trás de engenharia de software e entender como que funciona cada parte, cada ferramenta de aplicativo, não tem a menor obrigação de saber isso. Mas eu acho que a gente está criando esse podcast justamente para esclarecer, de levar de uma forma simplificada o que são as redes sociais e que cada um aqui pode pegar o celular e fazer um trabalho digital até mesmo sem contratar minha empresa, sem contratar a sua empresa, dar o seu primeiro passo. Sim. Para conseguir ter ali um faturamento maior e depois delegar. É sempre isso que eu explico até nas minhas próprias reuniões, que você precisa também sangrar ali no comecinho da sua clínica e depois você... É um trabalho de parceria também, até quando contrata a agência, né? Seja ela qual for, você tem que ter uma parceria. Você tem que entender, até em reunião de entrada, a gente tem que explicar, a gente junta toda a equipe e explica para o cliente como que funciona tudo, para ele também estar alinhado com a gente. Explica para a gente sobre essa parte de Instagram, para que serve cada um e tal. Então, como eu disse, cada posicionamento tem um algoritmo diferente. Então, a gente já entende que cada posicionamento tem que ser tratado de forma diferente. E o que as pessoas não entendem? Vamos lá. Existe primeiro o Reels. Reels popularizou muito por causa do modelo de vídeo curto que o TikTok criou, né? Fez um grande sucesso. Então, o Instagram, como percebeu que estava perdendo o tempo de retenção dentro da rede dele, porque ele não possuía essa ferramenta, ele criou essa ferramenta dentro do Instagram, justamente para competir e não perder posicionamento de mercado. E o Reels, ele foi feito para atingir, na sua grande maioria, pessoas que não te seguem. Então, primeiro você tem que entender que o conteúdo que você vai colocar dentro do Reels, ele é feito para quem não é o teu seguidor. É feito para você crescer a tua audiência. É feito para você levar a sua mensagem para mais pessoas de forma orgânica. Conteúdo de apresentação, assim, mais ou menos nesse sentido. Conteúdo de apresentação, e eu falo muito assim, conteúdo de topo de funil. O que seria isso? Conteúdo mais raso, conteúdo que seja mais explicativo, conteúdo que seja mais didático. 5 formas de você emagrecer. É um exemplo ou não? Pode ser. Ele é um conteúdo bem atraente, raso e que não vai explicar muita coisa. Chama atenção, né? E gera uma curiosidade. Exatamente. Né? E como que a pessoa vai conseguir entender mais das 5 formas? Indo para o seu perfil, correto? Perfeito. Ela foi impactada por um Reels, ela não é seu seguidor. Ela entendeu ali a resenha do teu, porque é basicamente uma resenha, né? O teu Reels é um resumo do que você trabalha, do que você vive. E ele quer entender mais sobre isso. Pô, legal, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar nesse perfil e vou seguir ele. E aí entra um erro de muitas clínicas, entende? Porque foca muito em fazer Reels. Beleza, e como que você alimenta essas pessoas que estão chegando dentro da sua rede social? A estratégia não está bem alinhada. Exatamente. Então aí quando você pega lá e abre os insights da parte de gerenciar o teu Instagram, você percebe que você está ganhando muitos seguidores e ao mesmo tempo você está perdendo muitos seguidores. E aí a sua matemática fica meio que empatada e você não entende porque você não está tendo um crescimento de perfil. Entende? Perfeito. Então... Acho até mais importante, desculpa te cortar, mas acho que é legal falar também, os seguidores. Assim, vamos continuar esse assunto, mas o seguidor ele é importante, mas a gente tem que pensar em audiência também, né? Porque quando a gente fala de Reels, a gente tem que jogar pro perfil e tem que manter esse cara lá dentro. Exatamente. E quando esse cara fica lá dentro e consome o seu conteúdo, ele é uma audiência. E a audiência é o ouro. Te gera engajamento, né? Ele realmente te consome. Exatamente. Ele pega o tempo dele que ele tem na vida dele para poder olhar para o seu perfil, ver o que você está fazendo. Então, falando um pouco de métricas, né? Se for um pouco, eu posso até explicar de forma mais didática, mas se for complexo, você também pode me travar, tá bem? O teu Reels, ele é feito para até a métrica de alcance. Perfeito. Você alcança muitas pessoas. Excelente. O teu perfil, ele serve para engajar. E quando você começa a conseguir engajar,
os teus seguidores, você sai de uma parcela de seguidores quantitativa para uma parcela qualitativa. O engajamento traz a qualidade de seguidores. Porque nada adianta você ter 50 mil seguidores, como você já deve ter visto isso. Clientes que compram seguidores, não comprem seguidores. Só preciso dar esse resultado. Vou falar de novo, tá? Não comprem seguidores. Você vai acabar com o teu Instagram e vai ter que deletar e fazer outro, tá? Voltar agora. Tem que dar esse recado. Não, tem que dar esse recado, cara. Quando o cara chega né? Pô, chega na reunião, 150 mil seguidores. Eu comprei ali 80 mil seguidores. Falo, cara, não, Mohamed não vai fazer uma consulta com você. De verdade, o Mohamed não vai ser teu paciente. Então, quando a gente sai, a gente consegue a métrica de alcance com o posicionamento de Reels, a gente precisa engajar essas pessoas. E como que a gente engaja? Com nossos posts dentro do feed. E aí eu ensino para as pessoas que a gente dá consultoria que os posts dentro do feed, sim, esses têm que ser mais massivos, têm que ser mais profundos, têm que ter mais informações para que o paciente que entre dentro do seu perfil, ele tenha um aumento de consciência e quebra de objeção. Que dessa forma ele vai chegar dentro do teu comercial com muito menos dúvida e mais pronto para agendar uma consulta, concorda? Concordo, e acho que eu posso incluir também a questão de humanização, porque a gente está falando de clínicas, né? Então o cara tem que entrar no seu perfil, ele tem que ter essas questões que você falou, mas ele também tem que entender que tem pessoas trabalhando lá dentro, atendendo ele. Então é importante você também ter esse conteúdo mais profundo, mas mostrar esse conteúdo através de pessoas. Sim. Porque um feed feito de arte, né? Botava ali uma montagem e tal, as pessoas entram, pode ser um conteúdo profundo, mas elas não se sentem próximas. Então é importante também ter essa humanização. Né? Pessoas fazer um conteúdo se conectam com pessoas. E nenhum paciente está esperando ser atendido por uma logotipo. Exatamente. Entende? Exatamente. Então parece que até que é uma clínica fantasma, quando você entra lá e só tem arte. E dá para perceber que assim, eles estão lá só por estar lá, né? Isso. Até o paciente percebe. A obrigação, né? A pressão da sociedade diz que eu tive um Instagram. Exatamente. Eles estão ali só porque estão ali. Exato. Precisam ter Instagram e vão ter Instagram, mas não estão utilizando da forma correta. Exatamente. Né? E a forma correta é uma máquina. Isso, não estão assumindo a autorresponsabilidade que eles precisam fazer aquilo ali dar certo. E que os tempos mudaram e que quando aquilo ali virar realmente o motor de vendas dentro da clínica, eles nunca mais vão sofrer com falta de paciente na agenda. Perfeito. Concordo? Reels para entrada, o feed para uma profundidade, né? Para você conseguir engajar. E aí a parte que eu mais gosto, Story. Story é muito bom. Fala um pouco. Story, como já diz o nome, história. O que acontece que eu vejo que muitas vezes os donos dos perfis não constroem uma história dentro do seu Story. E é até contra-intuitivo. Você tem que contar uma história ali. Então, existem alguns tipos de stories que a gente sempre indica a serem criados, como stories de rotina, stories de processos, como que ele faz ali o trabalho dele, como que ele atende os pacientes e tudo mais. Stories de resultados, stories de depoimentos de pacientes, tudo isso é super importante ter na linha cronológica do story. Mas o que eu quero falar sobre story você talvez não saiba, mas quem está no teu story é o que a gente chama de teu público quente. São as pessoas que se engajaram com o seu perfil nos últimos 7 dias. A grande maioria que está ali se engaja muito com o teu perfil. Então, o que eu quero dizer? Que você tem que vender no story. Você tem que ter chamadas para ação dentro do teu story para agendar sua consulta, para vender teu procedimento, porque ali sim é tua audiência fiel. Se você não vende no teu story, com certeza você está deixando muito dinheiro na mesa. Então começa a adotar isso que você vai ver uma grande diferença nos agendamentos da tua clínica. E, cara, fazendo esses 3 posicionamentos funcionais de uma forma correta, você vê que eu vi até que você desenhou ali um funilzinho, né? Então de fato é isso. 3 etapas. Você alcança o Reels 30 mil pessoas, você leva pro teu feed 10 mil pessoas, você leva pro teu story 1000 pessoas e você vende para 500. Perfeito. Óbvio que essa proporção não está correta, mas é só para realmente dar a estrutura de funil que as pessoas talvez não entendam como funciona ali a divisão de cada rede social. Essa história do story, ela é interessante porque eu vou até puxar já um gancho para uma questão de micro-influenciadores também, que clínicas hoje contratam não só micro-influenciadores, mas influenciadores de forma geral. Né? Eles pegam uma pessoa que tem um engajamento forte ali e tal, e contratam essas pessoas para poder fazer algum tipo de conteúdo, seja um conteúdo para uma clínica odontológica, para uma clínica popular, só que eles não contratam da forma correta. Por quê? Porque eles não conseguem entender que o formato do story precisa de uma história.
Então, quando você contrata um micro-influenciador, né? E você pede para esse micro-influenciador chegar e falar, olha só, eu fui nessa clínica daqui, né, de implante capilar. Mas me explica aqui, como que o dono de clínica ele vai escolher o influenciador para ele? Quer começar por essa parte? Vamos começar pelo começo, né? Tá. Eu não tenho nenhum micro-influenciador que dissemina a ideia da minha empresa, eu quero contratar um micro-influenciador agora. Como que eu faço para contratar um, onde eu acho, como que eu faço, qual o perfil? Perfeito. Hoje a gente tem os influenciadores que são maiores, né? Os grandes influenciadores que têm muitos seguidores, têm muito engajamento e tal, que são contratados por grandes empresas que têm um alcance mais nacional, então regional, numa cidade, num estado e tal. Uma clínica não precisa, muitas vezes, dependendo da clínica, né? Mas a maioria não precisa de grandes influenciadores. Ela precisa de um micro-influenciador. Um influenciador que é mais nichado para aquele bairro, às vezes, para aquela rua, aquela cidade. Onde que ele pode atender. Para aquela zona pequena, porque aquele cara é muito conhecido. Aquele cara, ele vai no mercado, as pessoas querem tirar foto com ele. Mas se ele for para outra cidade, ele não vai ser conhecido. Ninguém sabe quem é. Mas ele é importante. Por quê? Porque ele é um cara que tá na sua cidade, ele tá na sua região, ele não é caro. Você não vai pagar muito caro. Se você for contratar um grande influenciador com alcance nacional, primeiro que você não vai estar impactando milhões, né? Você não vai estar contratando um cara que vai falar com o seu público específico. Você vai estar dando um tiro gigante. Não é tão efetivo e ainda é caro, né? Então, a ideia é você encontrar esses micro-influenciadores. Aonde? Né? Os grandes influenciadores, hoje, eles normalmente são agenciados. Você procura uma agência de influência, né? Uma agência que tem esses caras, você manda um e-mail, faz uma proposta e tal, eles te mandam e você fecha ou não. Os micro-influenciadores hoje têm plataformas para isso. Plataformas digitais, inclusive. Você bota lá o que você procura, qual região que você quer, qual assunto que você quer, o que você vende, e aí eles te dão... É como se fosse um match, né? Ó, tem esses daqui, vê se esses daqui te correspondem. Te atendem, né? Já te atendem. Isso de forma digital. Dentro da plataforma você consegue ver isso, né? E aí você escolhe o seu micro-influenciador. A gente chama de micro. Parece que a gente está, de alguma forma, botando ele como menor, mas ele é assim, é o melhor influenciador para você. Ele é uma escala evolutiva também do próprio influenciador, que é uma profissão dele. Exato. Você considera um micro-influenciador de quanto até quantos seguidores? Como que você categoriza eu acho que depende muito. Em relação à quantidade, assim, a número, depende muito. Por quê? Às vezes o cara ele tem 15 mil seguidores. Só que ele consegue, se ele botar o seu serviço para vender na cidade dele, ele consegue, sei lá, vender 15, 20, 30 com 15 mil seguidores. Às vezes o cara tem 30 mil seguidores, mas ele está numa região um pouco maior. Então a audiência dele se dissipa um pouco. Se ele for oferecer o seu serviço, talvez ele não consiga vender tão bem assim. Mas o micro-influenciador, ele gira em torno ali de 1.000 a 50 mil seguidores, mais ou menos. E ele é muito regional. Ele se comunica com um nicho muito específico, uma região muito específica. Por isso que ele é conhecido como micro-influenciador. Eu estenderia até 100. 100 mil? 100 mil seguidores. Acho talvez. Que no mundo de hoje, sabe? Porque, querendo ou não, se botar 10 mil seguidores há 3 anos atrás, era muita coisa. 10 mil seguidores, hoje muita gente já conseguiu. E nem essas pessoas talvez nem se consideram influenciadores. Né? Sim. Mas eu jogo até 100 mil. Mas uma coisa que você falou é muito importante. Que é porque eu enxergo mais a questão regional. Sim, total. Mais do que a numérica. É claro que o cara que tem 1 milhão de seguidores, certamente ele vai alcançar um lugar muito maior. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem... micro-influenciadores também, que só impactam a cidade do Rio de Janeiro. Concordo, a zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem 200, 300 mil seguidores. Esse cara não é um influenciador ainda. Ele ainda se considera um micro-influenciador. O único cuidado que eu peço para tomar é justamente isso. Por a rede social já estar um grande tempo no mercado, eu imagino que tem pessoas de 10 mil seguidores que conseguiram aquilo sem um propósito, sem uma responsabilidade de trabalhar dentro da plataforma. Então, eu acho que quando a pessoa já partiu ali dos 50 mil para cima, ele tem ali uma responsabilidade, ele se preocupa com o perfil, ele usa o verificado ali no perfil dele, porque ele não pode perder aquilo ali. E uma coisa que você falou é muito importante. Antes de contratar um micro-influenciador, você tem que saber isso. Porque muita gente se ilude pelo número de seguidores. Isso não é a grande métrica. A grande métrica. A taxa de engajamento... mediante a esse número de seguidores, essa sim é a métrica mais importante. Exatamente. Porque talvez existem pessoas que têm 15 mil seguidores, mas ela tem uma taxa de engajamento de 80%. Esse cara é um monstro na internet, mesmo com 15 mil seguidores. Exatamente. Entende? E tem gente de 100 mil seguidores que não bate 3% de engajamento. Exatamente. Então, tem um grande número de seguidores, quando você vai ver o story dele, tá batendo 70 pessoas. Exatamente. Então, ele não vai conseguir levar a sua marca para muitas pessoas, mesmo que ele tenha muitos seguidores. E ainda, a gente até comentou da questão do comprar seguidores. Então, hoje também
tem as pessoas Ainda que tem essa compram galera, seguidores. né? Uhum. Então, nem tudo que reluz é ouro. Então, você precisa olhar ali das métricas principais antes de contratar, perguntar, né, para essas pessoas, para ver se realmente o perfil dele entrega a quantidade que você espera, para você não se frustrar, né? Isso é importante de olhar também, né? As plataformas normalmente dão esses números assim, mas é importante você conhecer um pouco antes de contratar para ver se realmente faz sentido para você. E voltando à questão do conteúdo. Por que a gente falou de microinfluenciador? Porque as pessoas contratam, né? Clínicas contratam um microinfluenciador sem ter a estratégia do contrato. O que seria essa estratégia? Olha, microinfluenciador. Olha, Edgar, eu vou contratar você, que tá grande na internet. 12 mil seguidores, tá vamos lá, vamos ver engajamento bom. Vamos ver se meus números de seguidores servem. Eu vou contratar o Edgar. E Edgar, eu vou pedir para você pegar o meu serviço e você vai fazer um story. Olha, essa clínica daqui é a clínica que tem a faceta a melhor durabilidade, material. Faz rápido, etc, tal, papapá. Essa não é a forma de fazer. Mas por que não é? O micro-influenciador, ele tem que influenciar. Como é que se influencia? Né? Com uma história. Através do story. Né? E aí, storytelling, né? Que a gente usa técnica. Então, como é que a gente pode fazer? Então, a gente pega tem a faceta dental. Vamos fazer o clareamento. Clareamento dental. Sou eu, um micro-influenciador. Fui contratado pela Clínica Odontológica X. E me contrataram com 6 stories. Nesses stories eu chego e falo: caraca, eu tô precisando aqui, meu dente tá, né? Preciso melhorar meu sorriso e tal. Precisava de um clareamento aqui, tô me incomodando e tal. Segundo story: pô, encontrei uma clínica aqui, não vou falar o nome da clínica. Encontrei uma clínica aqui, cara, que me parece boa. Isso tudo no stories, né? Isso tudo sendo filmado. Passei em frente ali, vi uma coisa diferente. Botei aqui e tal no Google, etc e tal, gostei. Vou fazer, vamos ver como é que vai ficar. Tô na clínica, caraca, clínica bonita e tal, sei lá o quê, papapá. Vou fazer o procedimento, tô com medo, não sei se dói, se não sempre dói, exaltando pontos ali necessários. Essa clínica bonita, etc. Nossa, saiu do procedimento, caraca, rápido, né? Muito rápido o procedimento, não doeu, bom foi excelente, atendimento muito bom. Não falei ainda o nome da clínica, tô só contando uma história. Exatamente. Cheguei em casa, no meu 6º story, falei: gente, olha o resultado. Pá, sorrisão. Olha como é que ficou, o que vocês acharam, sei lá o quê. Ó, quem quiser fazer, pode ir na clínica tal, que indico fica no de olhos lugar fechados. tal. Indico de olhos fechados. Vocês viram que eu fui, ficou excelente o resultado. Então, o contrato com micro-influenciadores tem que ser com base em uma história. É isso aí. Uma influência. O que o Bernardo acabou de explicar é uma estrutura de storytelling validada. É você realmente ali criar uma narrativa, uma jornada onde o micro-influenciador ele se encontra com um problema, ele encontra a solução e ele se sente satisfeito com a solução que ele decidiu tomar. Então, quando você faz isso, quando você contrata um micro-influenciador, isso torna que a narrativa dele tem uma veracidade muito maior do que ele pegasse o celular e falasse: gente, olha só, quem é meu seguidor aqui tem um cupom de desconto, vem aqui na clínica do Dr. X, porque ele é ótimo e quem é meu seguidor. Cara, isso não dá mais certo. Exceto que seja um influenciador de milhões, que seja a Virgínia da vida, não vai dar mais certo. Então, quando você estipular um contrato com o micro-influenciador, tenha isso muito bem definido. Tenha com que ele crie uma história de uma dor que a sua clínica vai gerar a solução para ele e que isso seja feito de forma subjetiva, não de uma forma tão escancarada, de uma forma tão direta para a audiência desse micro-influenciador. Perfeito. Resumindo aqui o que a gente falou então de rede social, os principais erros da rede social, né? Primeiro, não definiu o ICP correto, esse é o principal erro, porque ele é o começo de tudo. Você precisa entender as ferramentas dentro da plataforma, então como usar o Reels, para que ele serve, como usar o Story, para que ele serve, o Feed também. E na hora de contratar um micro-influenciador, você tem que saber fazer esse contrato, tem que saber fazer uma história, tem que saber engajar. Por que tu criou a MA Solutions? Cara, a MA Solutions era... Isso é legal de perguntar, mano. Cara, eu tava com 27 anos, eu trabalhava com a mesma coisa, trabalhava com clínicas, trabalhava com hospitais, né? Só que eu via que minha vida não mudava, sabe? Eu via que as coisas... O tempo passava, eu não conseguia conquistar coisas na minha vida, eu não conseguia comprar coisas, eu não conseguia dar o conforto pra minha família, eu não conseguia sair da casa da minha mãe, que eu tava sempre ali ganhando a mesma coisa, sempre numa oscilação. E aí eu falei, cara, isso tem que acabar. E aí eu tive alguns pensamentos do que eu posso fazer. E aí um caminho foi que eu queria fazer psicologia, que é uma área que me agrada muito, psicologia, neurociência e tudo mais. E outra era abrir uma empresa, sabe? E aí eu segui por abrir minha empresa, graças a Deus deu certo.
Eu lembro que no último podcast que a gente fez, tu me mandou uma mensagem da tua mãe. Pô, tá maluco, pô. Minha mãe é... O que ela falou contigo aquele dia lá? Cara, ela ficou orgulhosa, né? Pô, me viu na TV, né? Quando ela me viu na TV, pô, ela falou mãe, assim, cara, mãe solo, favelada, sabe? Tipo, é foda ver o filho tendo uma parada dessa. E uma parada da minha mãe que pouca gente sabe, eu já falei isso no meu perfil, cara. MA Solutions vem de Marketing and AdSense Solutions, mas é uma alusão a Maria Antônia, que é o nome da minha mãe. Mentira. É, pô. Eu pensei nessa parada, tá ligado? Maneiro demais. Então, eu queria homenagear a minha mãe de alguma forma, tá ligado? Aí, falei, cara, Maria Antônia, MA o que? Pô, Marketing and AdSense, dá certo. Aí eu botei o nome da minha empresa. Mas por que tua mãe é tão importante assim pra você? Lógico que toda mãe é importante, só tenho ela, mas... né, mano? Só tenho ela, sempre foi eu e ela. Foi um pouco por ela também? Foi um pouco por ela também? Total, pô. Hoje eu vejo que eu consigo fazer por ela é sacanagem, pô. Entendeu? E ela fica felizona, mano. Pô, tá maluco. Tá... Mostrei tua mensagem pro meu pai falou, caralho. É maneiro, cara. É maneiro. Arrepia. Né? Tanto que, tipo assim, cara, tem uma mensagem da minha mãe que, porra, eu tava em São Paulo, numa clínica ferrada, que já fatura 6 dígitos por mês. E ela mandou uma mensagem pra mim assim, pô, cara, que interessante eu ver o filho da Maria Antônia que saiu de dentro de um morro frequentando esses lugares. Foda. Sabe? Então, assim, tem um peso muito sinistro de histórico mesmo, sabe? De, tipo, o cara conseguiu ali romper uma barreira que ninguém na minha família conseguiu romper. Um dia tu vai ler essa mensagem pros teus seguidores? Pô, cara, talvez, né? Não sei. Eu sou um cara que no meu Instagram eu sou muito frio e calculista, sabe? Eu não... Talvez seja um erro meu, mas eu não gosto de expor muito o meu lado pessoal e tudo mais, não, sabe? Eu acho que é meio que expor fraquezas. Erro, talvez, não sei. Mas é uma parada que eu tomei... E eu já tinha pensado nessa parada, porque eu, por muito tempo, eu dividi o emprego, né? Então, eu trabalhava no emprego e eu já tentava fazer tráfego e tudo mais, até eu conseguir ganhar um dinheirinho para largar o emprego. E nessa época, eu já entendia sobre posicionamento digital. Então, naquela época, onde eu trabalhava no emprego, eu não expunha para as pessoas o que eu passava no meu dia a dia, que eu trabalhava de madrugada, que eu trabalhava dentro de carro, que eu trabalhava de dentro de rodoviária, sabe, com computador, para conseguir fazer as coisas dar certo e eu consegui juntar as duas funções e a parada andar, entendeu? Então, acho que como eu me criei dessa forma dentro da internet, até hoje eu sou um cara muito fechado e poucas pessoas sabem da minha vida pessoal, entendeu? Eu te conheci através de um camarada nosso, Lucas Matoso. Porra, o homem dos investimentos. Esse cara é bom. E ele falou, Bernardo, eu já estou envolvido com digital há bastante tempo e a gente sempre teve essa resenha, a gente sempre andou junto nessa questão profissional, eu e o Lucas. E aí ele falou, Bernardo, você precisa conhecer um cara, mano, que é um cara bom, mano. Aí eu falei, quem, cara? Aí ele mostrou lá o teu Instagram, aí ele falou, cara, ele começou agora, isso deve ter uns 3, 4, 5 anos, sei lá. Ele começou agora e tal, mas, mano, tu precisa conhecer ele, que o moleque é foda, mano. Tu tem que conhecer o moleque raçudo, inteligente, vai lá. Demorou pra gente se encontrar ainda. Demorou, mano. Demorou. Eu até te mandei mensagem no dia que ele falou, só que aí demorou e tal. E aí depois eu te conheci, a gente trocou uma ideia, fez o último podcast. O episódio de podcast. E o podcast, e o BJ, apesar de falar muita merda de vez em quando, né? Faz parte, né, mano? Ele acertou. Ele acertou. Realmente tem um cara bom demais, irmão. Cara, esforçado demais, inteligente demais. E que tá numa jornada hoje que, como a tua própria logo já diz, né? Ascendente. Mano, até abrindo números que eu não tenho, sei lá, ego nenhum de falar, e a nossa empresa nunca caiu de faturamento desde que a gente nasceu. Fruto de esforço. Pô, mas eu sou muito a favor disso, eu sou muito a favor. E até nas minhas próprias propagandas eu falo, cara, tem tanta gente fazendo promessa, eu vou lotar teu lead, eu vou triplicar a tua clínica, eu vou não sei o quê. Cara, eu sou a favor de trabalho duro. É isso. Arregaçar a manga, metodologia, estudar. Já dizia Felipe Você tá com toda a equipe aqui que os caras estudam pra caramba, cara. Então, assim, não tem promessa. A gente tá fazendo com um produto humano. É a experiência social que a gente trabalha. A gente nunca sabe como que a pessoa do outro lado vai enxergar a gente. E a gente tem que, às vezes, mudar a rota. Então, eu só tenho como trabalhar. É a única coisa que eu consigo prometer para meus clientes. Eu vou trabalhar duro e vou me esforçar. E aí, graças a Deus, a gente tem os resultados que a gente tem, sabe? Tanto dentro, porque eu acho também hipocrisia. Você, tipo, pô, olha o tamanho da tua empresa, sabe? Se você não consegue crescer a tua empresa, tu vai crescer a dos outros, sabe? Então, acho que a responsabilidade com a gente é até maior do que com os nossos clientes, sabe? Falamos de orgânico, né? Rede social. Como utilizar as redes, né? Como definir público, como planejar tudo. Perfeito. E aí chegou a hora de a gente levar isso pra
mais pessoas. Exatamente. Vamos agora falar de tráfego pago. Eu vou falar tráfego pago, mas as pessoas conhecem mais como anúncio online. Né? Tráfego propaganda. pago é um termo mais técnico. É propaganda. Propaganda dentro das plataformas digitais. Exatamente. Né? E até uma coisa que eu gosto sempre de falar, porque as pessoas, lembrando que eu falei anteriormente, tudo que existe hoje existia no passado, antes das redes sociais. Só é aplicado e a gente está falando de publicidade. Nós somos uma agência de marketing de publicidade. Tráfego pago é apenas uma ferramenta, um meio que a gente faz a publicidade que já existia no intervalo do Fantástico, intervalo do Domingão do Faustão. Quem é mais antigo sabe como acontece. E também tem até a questão, né? Se antigamente o intervalo do Jornal Nacional era muito caro, porque muitas pessoas estão assistindo, hoje em dia, quanto mais pessoas estão assistindo as redes sociais, mais os anúncios se tornam caros. Mas isso não te impede de começar hoje e se diferenciar no mercado, pagando um custo baixo e atingindo quem você realmente quer atingir. E aí vai falar agora de tráfego pago, ferramentas, por onde tu quer começar? Cara, vamos primeiro explicar um pouco a dinâmica do tráfego pago. Tá? Que o tráfego pago é o seguinte, o que você falou, é um anúncio online. Né? Então, eu tô lá vendo meu Instagram, etc, tal, tô vendo meus stories, apareceu um anúncio, o cara que botou esse anúncio pra mim, ele é o gestor de tráfego. Isso. Né? Inclusive, eu tô com uma equipe de gestores de tráfego aqui. Muito parabéns. E o gestor de tráfego, ele é o cara que ele é responsável justamente em botar esse anúncio dentro da rede social, com um nicho específico, com ICP bem definido e o anúncio. Isso. Então, para você jogar um anúncio lá dentro, você precisa de um gestor de tráfego que vai ter o seu ICP, que é o seu público, e vai produzir o seu anúncio. Direcionado ali, com clareza. Exatamente. Então, o principal erro que a gente vê em tráfego pago, né, além dos que a gente já falou, que é definição de público, por exemplo, é a questão de você fazer um anúncio errado. E o anúncio, ele tem uma estrutura para você construir ele. Você tem um método para você construir um anúncio. Você vai gravar um anúncio, você tem essa estrutura que te facilita na hora de gravar. E essa estrutura se chama AIDA. Né? 4 letras que 4 significam... letras, A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Dei uma colinha aqui? Dei. Claro, porque, cara, a gente já estudou isso há tanto tempo. Que na hora de fazer, você faz meio até que sem pensar. E o mais importante disso, porque, cara, a gente estudou isso aí no fundamento básico quando a gente começa a estudar marketing. Então, a gente vai explicar agora uma estrutura de anúncio completa para você que não é formado em marketing, para você que não entende nada, poder montar o seu anúncio sozinho. Até realmente sem a ajuda de profissionais que entendem sobre esse assunto. Então, Bernardo, vamos começar pelo atenção. Deixando bem claro, o que eu gosto sempre de falar, ninguém que utiliza o Instagram está ali para comprar nada. As pessoas estão ali por entretenimento. Elas querem passar o tempo e fugir da realidade deles. Então, quando você passa com um anúncio no meio do feed, no meio do story dessa pessoa, você precisa captar a atenção dessa pessoa. Não é isso? Perfeito. Vamos supor que você, Edgar, está lá passando no seu celular, né? E no seu Instagram você tem... um monte de conteúdo. Você tem o seu story, você tem o seu feed e tal. O que vai fazer você parar para poder ver? Né? Porque a gente roda o celular, né, eternamente, infinitamente, até que uma hora você gera uma impressão que é quando você clica no celular para você parar para ver aquilo. Exatamente. O que fez você parar foi algo que te chamou a atenção. Isso. Então, por isso que a primeira parte do anúncio tem que ser com esse objetivo. Que gerou algum tipo de efeito dopaminérgico no nosso cérebro. Exato. Aquela pessoa parou, opa, o que é isso aqui? Alguma coisa... Teve algum sentimento, algum gatilho que despertou dentro do espectador. Ao início de alguma coisa ali que ela falou, o que é isso aqui? Calma aí. É como se fosse uma cutucadinha. Né? Opa, calma aí, rapidinho, chega aqui, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Exato. Você teve a atenção dela. Isso. Logo em seguida, você tem que manter essa pessoa vendo o seu anúncio. Interessada. Isso. Então, a gente tem que manter o interesse dela explicando mais ou menos qual é a transformação que você pode oferecer. Ou a explicação do que explicar muito bem do que você vai propor dentro daquele anúncio. Você tem que manter ela dentro daquele anúncio. Exatamente. Tá? E aí vem a parte do desejo. Né? Por que essa pessoa tá te vendo? O que ela tá... O que você vai proporcionar para ela? O que você vai fazer ela desejar com aquele anúncio? O que vai fazer essa pessoa sair do modo de inércia e fazer algo dentro daquele anúncio. Começar a pensar do tipo, opa, isso aqui eu preciso. Isso daqui é interessante para mim. Isso daqui eu acho que realmente vai facilitar alguma coisa na minha vida. Exatamente. E logo em seguida a gente precisa chamar ela para uma ação. Que é muito importante. Que é a ação que a gente chama de CTA, que é o Call to Action. É isso aí. Que é falar, olha, se você quiser saber mais sobre isso, você clica aqui em Saiba Mais, em entrar em contato comigo no WhatsApp. Então, o AIDA é uma estrutura que te facilita. Isso.
Então você não precisa mais ligar a câmera agora e pensar, meu Deus, como é que eu vou começar meu anúncio? Eu vou falar da minha clínica, eu vou falar de mim, eu vou falar do meu produto, eu vou falar... O que eu vou falar? Então o AIDA é uma estrutura que você vai planejar o seu script com base nessas 4 letras. E até conectando o que a gente estava falando, que é muito importante a gente, né? A gente vai falar de muitas siglas, né? Vamos poder estar sempre explicando, mas a gente falou do ICP, né? Do cliente ideal para dentro da sua clínica. E a gente precisa planejar isso previamente. Como que lá na ponta, já quando você está criando o teu anúncio, como que você vai gerar desejo nessa pessoa que está vendo o teu anúncio se você nem sabe quem é o teu cliente ideal? Né? É um caminho. É uma ordem cronológica, né? Por isso que a gente falou que a primeira coisa que a gente precisa fazer é planejar tudo. E aí a gente vai avançando até chegar na parte dos anúncios. Né? Então é isso que é muito importante, porque se a gente inverte essas ordens, consequentemente não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer um anúncio bem planejado se você não sabe com quem você está falando. É isso aí. Né? Então, é um erro comum utilizar um anúncio que não chama atenção, você acaba gerando, falando de métrica, você acaba gerando muito alcance, impactando muitas pessoas, mas você não consegue chamar essas pessoas para poder fazer alguma coisa porque ele não é um anúncio que de fato está sendo efetivo. Né? Então, é um erro comum. Mas a gente pode dar alguns exemplos de cada etapa do AIDA? Por favor, se você tiver já na cabeça aí alguns exemplos, você pode falar. Vamos lá, vamos começar. Eu ia jogar pra você, tá? Jogou pra mim numa responsa. Joguei a bola quente, então. Pega essa. Então, atenção, é a parte do começo do anúncio. Eu chamo essa parte de quebra de padrão. É justamente o que você vai fazer. Todo mundo sabe que o padrão das redes sociais é você ficar ali num loop eterno, ou passando os stories, ou passando o Reels, para tomar o tempo, passar o tempo, né, para distrair. Então, nos primeiros 3 segundos do teu anúncio, você precisa ter uma quebra de padrão. Ter algo que interrompe aquele fluxo de pular anúncios, de pular vídeos daquela pessoa e faça com que ela pare e escute você. Esse é o primeiro momento, sabe? E a quebra de padrão, o momento de atenção do AIDA, o A do AIDA, é justamente o que vai te trazer a maior retenção do seu vídeo. É fazer com que a pessoa fique no seu vídeo até o final, que é uma métrica muito importante das redes sociais hoje em dia. E aí a gente começa a entrar no interesse. E o interesse, ele vai o quê? Vai muito da questão do você ser expert do que você fala. Né? Você tem que ter essa responsabilidade de saber explicar para quem nunca te viu e talvez nem saiba que precise daquela solução que você está oferecendo. Você tem que explicar a transformação. Isso. Né? Mas para quem nem sabe que precisa. Exatamente. Né? Até porque se a gente pegar um estudo, até 4% da tua audiência está realmente pronto para agendar uma consulta contigo. O resto dos seus 96%, eles ou não sabem que precisam, ou sabem que precisam, mas não sabem com quem vão fazer. Né? Até eu falo ali que é o nível de consciência de cada pessoa. Né? C1, C2 e C3 que eu defino sobre isso. O que é o C1, C2 e C3? O que é o C1, C2 e C3? C1 é aquele nível de consciência mais baixo possível. A pessoa não sabe da tua solução, nem sabe que precisa daquilo. Perfeito. O C2, ela já sabe que tem um problema, mas não sabe com quem vai fazer e como que vai resolver aquele problema. E o C3, que é a menor parcela da tua audiência, é aquela pessoa que já sabe da solução, já sabe do que precisa fazer, ela só precisa tomar uma ação quando vê aquele anúncio. E o maior erro das pessoas quando fazem anúncio é esse, porque eles geralmente fazem aquele anúncio só para quem já está pronto para agendar. E aí deixa uma grande parcela do mercado excluída e não consegue converter essas pessoas para dentro da clínica, entende? Então, acho que a gente tem que ter, dentro dessa parte do interesse e também da parte do desejo também, ter isso muito bem definido para a gente conseguir falar com todo mundo que vê aquele anúncio. Perfeito. Sabe? E na hora de você chamar para uma ação, né, acho que é importante falar isso também, você fez um anúncio redondo e tal, agora você tem que chamar essa pessoa para poder fazer alguma coisa. Sim. Seja ela ir até a sua clínica, seja ela enviar uma mensagem, seja ela seguir você no seu Instagram. Sim. Então, a parte do CTA, que é o Call to Action, que inclui na parte de ação dentro do AIDA, ela tem que ser muito bem definida. Sim. Então, se você quer que a pessoa baixe um material, faça o download de um e-book, por exemplo, você tem que falar, baixe aqui o material. Se você quer que a pessoa entre em contato com você, você tem que falar, clica nesse botão aqui para você entrar em contato e fazer o agendamento na minha clínica. Você sabe por que as pessoas erram muito na chamada para ação? Por quê? Porque é óbvio. Parece óbvio, né? Parece óbvio. As pessoas acham que se eu falei durante 1 minuto sobre um assunto, quando acabar esse vídeo, ele vai saber o que vai fazer. Elas acham que só pelo o botão escrito saiba mais, ela não precisa mostrar que a pessoa tem que clicar nesse botão. E é absurdo a diferença quando você faz um vídeo sem CTA e um vídeo com CTA.
né, calculando ali a quantidade de clique que você tem, você vê a diferença de quando uma pessoa chama para ação, você pede para a pessoa chegar e fazer ação, e quando ela não pede. É uma discrepância muito grande. Isso, né? e não só isso, né? Porque apertar o botão ali é o começo da experiência do usuário da plataforma. Eu gosto, às vezes, nos meus anúncios, de até ir um pouco além, de explicar para ele o que vai acontecer após ele clicar aquilo ali. O que eu vou te dizer, então? Vamos lá, podemos simular rapidinho? Claro. Então, você fez o teu anúncio, você vai fazer a chamada para ação, que é o finalzinho do teu anúncio, você vai falar, ó, clica aqui embaixo em Saiba Mais, para você poder agendar a sua consulta. Após você clicar esse botão, você vai ser redirecionado para um canal de WhatsApp, onde você vai falar com nossa equipe comercial. E em menos de 30 minutos, a gente vai entender o que você precisa e vai resolver o teu problema. Isso você mostrou para o teu paciente que após ele clicar naquele botão, ele vai conseguir ter uma triagem até onde ele vai ter o produto final dele, que é uma consulta agendada. Então, além de apenas falar do botão, se é uma landing page, você vai clicar no botão, você vai ser redirecionado para uma landing page, onde dentro dessa landing page vai estar tudo explicado sobre o meu trabalho. Lá vai ter um botão para você comprar o meu ingresso, para você agendar a minha consulta, e aí você vai fazer o produto XYZ. Então, eu gosto de mostrar para ele toda a trajetória que ele vai ter após clicar aquele botão. Isso, para mim, é uma chamada para ação que hoje funciona muito, sabe? Perfeito, perfeito. Essa estrutura do AIDA, ela mudou o jogo pra mim, porque às vezes a gente faz algum anúncio, né? E muitas vezes na base do AIDA, até a gente que é profissional, né, nessa área, a gente acha assim, nossa, esse anúncio aqui ele vai bombar. Esse anúncio aqui ele vai explodir, esse anúncio pra essa clínica aqui, pô, esquece, essa daqui vai funcionar muito. E aí você vê que na hora não funciona. Porque o racional das pessoas, ele funciona muito parecido de todas as pessoas. Então, quando você tem esse método, já ativando todas as partes do cérebro dessa pessoa, você já consegue perceber que o resultado é melhor. Exatamente. Então, não trabalhar na base do achismo. Esse anúncio ficou bom, vou fazer aqui, botar uma câmera rapidinho, vou filmar, vai ficar bom. Não, é importante ter esse método para poder funcionar. E é por isso que, assim, em outro episódio a gente pode até vir aqui para falar sobre isso. Um assunto que eu gosto muito de estudar hoje é neurociência, porque a relação das redes sociais com a neurociência hoje, cara, é extremamente importante você entender como que o cérebro da pessoa funciona após ser impactado aquele vídeo, aquela imagem, aquele texto que você fez. Quando você começa a entender, você começa a saber qual é o comportamento que as pessoas vão ter após ser impactada a tal tipo de conteúdo que você criou. Então é importante a gente realmente saber isso, né, Bernardo? Se eu fosse dar uma resposta, de repente, há 2 anos, mais ou menos, eu daria uma resposta diferente. Bernardo, vou gravar anúncio aqui para minha clínica. Preciso comprar uma câmera profissional? Se fosse há 2 anos, eu falava que não. Também, concordo. Hoje, eu falo que talvez. Por quê? A qualidade da sua imagem, a qualidade que você passa no seu Instagram, reflete muito como as pessoas te enxergam. Exatamente. Então, se você está fazendo um anúncio, fazendo um conteúdo, seja orgânico, seja um anúncio online, e você está com uma câmera ruim, um áudio ruim, as pessoas que estão te vendo, pela quantidade de empresas que já fazem um conteúdo com uma qualidade excelente, elas começam a achar que você talvez não tenha tanto, seu serviço não é de tanta qualidade. Isso aí. Então, precisa comprar um equipamento muito bom? Não precisa comprar aquele equipamento mais caro. Mas não dá mais para você gravar só com um celular antigo, sem um microfonezinho. Então, eu queria muito falar de equipamento, né? Para você começar a fazer gravação de conteúdo e também, principalmente, para anúncio, né? Você investir a sua clínica, seja ela o nicho que for, é importante você mostrar que você tem qualidade. E a imagem que você passa, a qualidade da imagem, do vídeo, acaba influenciando no cara que tá te vendo. Porque como eu disse, né, cara, a gente faz hoje publicidade, e as publicidades antigamente eram sets gigantescos, com gruas, com câmeras profissionais, e nada mudou. Então, se você realmente está tentando trazer uma imagem de autoridade, de clínica grande, de que realmente você tem um ótimo corpo de funcionários e tudo mais, você precisa ter uma qualidade similar dentro do teu anúncio. E vamos ser bem sinceros, hoje com um iPhone, claro que os mais elevados, você já tem ali uma capacidade cinematográfica para fazer uma filmagem. Então, para com essa besteira de achar que iPhone é ostentação, que iPhone, não, é modinha, não. Você tem que entender que todas as redes sociais foram criadas em volta do sistema operacional iOS. Então, se você tem o iPhone,
O teu vídeo vai aparecer numa qualidade melhor no teu story, os teus anúncios vão ser melhores filmados. Então, isso aqui é uma ferramenta de trabalho também. Então, é importante você investir nessa qualidade. E, como o Bernardo falou, né, audiovisual. Então, não é só câmera. Também tem a parte do microfone. Por isso que aqui tem um microfone tão bom, de uma marca tão boa. Porque quando a gente precisa se comunicar, imagina, a gente entra nesse podcast para assistir uma hora e meia de conteúdo e tá dando eco. E tá chiado no microfone. Cara, você não vai aguentar ficar 10 minutos vendo esse podcast. Não vai passar uma imagem ruim, né? Vai passar uma imagem ruim. Entendeu? Começa a causar aversão na pessoa. Perfeito. Entendeu? Justamente porque a régua subiu ao longo que o mercado foi se modernizando. Todo mundo já entendeu. Então, quando você... Aí, entende, né? Você tem uma clínica que já fatura, vamos lá, 300 mil reais por mês. Você tá produzindo conteúdo e produzindo anúncio exatamente igual a um profissional que acabou de se formar e nem clínica tem. Nem consultório. Ele subloca uma sala e ele está no começo da trajetória dele. E você, quando está sendo visto no mercado, você está se equiparando a ele. Por uma questão de capricho ou por uma questão, talvez, de não saber que necessitava, né, dessas ferramentas para anunciar. Mas é super importante, sim. E até essa questão da atração dos pacientes que a gente quer. Né? Eu acho que quando a gente tem uma boa qualidade de audiovisual, a gente consegue passar a imagem do que a gente quer e até repelir quem a gente não quer. Exato. Né? Existem alguns anúncios ali que eu vejo hoje de coisas que eu gosto, não sei porque quem me ensinou a gostar dessas coisas, que eu falo, nossa, isso aqui é caro, cara. Isso aqui ainda não dá, tem que trabalhar um pouquinho ainda, mas o próprio anúncio, eu não preciso nem mandar mensagem. Eu vejo o anúncio e eu falo, cara, isso aqui é da hora, mas tem que trabalhar um pouquinho ainda, entendeu? Então, assim, eu já tenho o sentimento. Sim. E anúncio está muito ligado diretamente com o sentimento, com o que a pessoa sente ao ouvir aquele anúncio. Né? Por isso que tem a escolha da trilha muito importante, da música de fundo importante, a escolha da legenda que vai passar, saber que a grande maioria das pessoas hoje veem o celular no mudo, justamente por causa da rotina delas, e as pessoas estão extremamente viciadas dentro. A edição, né? Não só o equipamento, mas na hora de editar também, né? O trabalho do designer, do videomaker ali é super importante. Ele é muito importante. É muito importante. Existe, acho que há pouco tempo, né? 2 anos mais ou menos, as pessoas talvez negligenciavam isso, né? As próprias agências. Você tá com o celularzinho, faz aí o filme rapidinho, tal, o filme é só postar, tal. Mas hoje o cripto é maior. Sim. Precisa de qualidade. Justamente porque existe um breve colapso a chegar, e ninguém está falando sobre isso no mercado, é que o espaço de anunciante é o mesmo. O feed, né, de rolagem do Instagram é o mesmo que era há 5 anos atrás. Porém, existem muito mais pessoas anunciando nesse mesmo espaço de anunciante. Então, como que você vai disputar o espaço de anunciante com uma qualidade de vídeo ruim, com uma qualidade de áudio ruim? Existem 2 formas de vencer leilões dentro dos anúncios. Um é pagando mais, e às vezes você está começando a anunciar agora, você não está conseguindo investir tanta grana, e a outra é a qualidade do seu anúncio, porque o Instagram entende que a função da plataforma é reter os usuários. Se você faz um anúncio que não tem qualidade de som e de vídeo, isso repele os usuários, ele faz com que as pessoas saiam do aplicativo para ir para outros aplicativos. E isso mostra para o algoritmo que seu anúncio não é relevante e ele começa a não aparecer mais. Então, acho que é essa a importância por trás que as pessoas acham, não, é capricho, eu vou pegar aqui, vou chamar um videomaker, mas isso é capricho, eu não preciso disso. Não, cara, tem toda uma teoria embasada por trás do porquê que precisa fazer, sabe? Perfeito. A gente tá falando de anúncio online aqui, de assuntos bem específicos, né? A gente falou do modelo, né, para você fazer uma gravação de anúncio, que é o AIDA, a gente tá falando agora também do equipamento, e quem quiser ver um episódio mais geral sobre anúncio online, a gente gravou um episódio também, né? Tá no canal da MarketMed, que fala tudo sobre tráfego pago para clínicas, tá? Então, desde o que é tráfego pago, como definir seu público, a importância disso e tal. Então, isso tudo você tem num podcast, num episódio mais completo. E a gente esse daqui tem mais detalhes lá nesse tem episódio, mais detalhes, né? Isso daqui é bem específico. E é um conteúdo que eu, de verdade, não vejo, né? Na internet. Eu consumo muito YouTube, inclusive... Sim. De concorrentes e tal, acho que é importante ter essa galera unida, né? Então, mas eu nunca vi as pessoas falarem especificamente disso, de uma dor bem clara, né? Porque é uma dor que o cara fala, beleza, vou criar um anúncio, como que eu faço isso? Agora, beleza, eu vou criar um anúncio, o que eu uso para poder gravar o anúncio? Então, é um assunto, é um tema
que mexe com muitas pessoas com muitas dúvidas no mercado. A vantagem desse nosso podcast, cara, é porque a gente está falando aqui de uma forma gratuita o que a gente fala para os nossos clientes em reuniões. Exatamente. Exatamente. Tudo Inclusive, clientes pagam contratos para a gente aqui, para a gente assessorar eles, a gente está abrindo aqui de uma forma gratuita para quem quer entender mais, para quem quer aumentar a consciência, para quem quer se inserir mais no mercado. A gente está abrindo aqui tudo que a gente está falando aqui, a gente indica para os nossos próprios clientes e eles põem em prática. A pauta que a gente fez foi com base, né, nas reuniões que nas dores que a gente escuta dos nossos próprios clientes. Perfeito. Falamos de orgânico, né? Falamos agora de anúncio online. A gente está chegando já perto do final e queria falar, porque a gente falou do orgânico muito relacionado ao Instagram. Sim. Né? Eu queria abordar outras plataformas também, Sim. como, por exemplo, o TikTok, Kawaii, que é uma plataforma que está chegando aí, crescendo. que é forte também. O próprio né? Google. O próprio Google, o YouTube, que é do Google, né? Shorts também, né? Que é do YouTube. E a gente pode falar um pouco mais sobre cada plataforma, o público de cada plataforma, porque é uma dúvida frequente. Bernardo, preciso estar no TikTok? Preciso estar no Kawaii? Preciso estar no YouTube? Então é importante a gente explicar o que cada plataforma faz, explicar o público que a gente atinge com cada plataforma, o conteúdo que a gente tem que utilizar lá, e aí quem está vendo, o telespectador, ele pode já entender se ele deve ou não estar na plataforma. Não vale a pena estar em todas as plataformas agora para você que está começando. Em algum momento na sua carreira, você vai precisar estar em todas as plataformas, porque você vai alcançar outros públicos. Mas você que está começando nesse momento, talvez não é importante, mas que você tenha consciência que um dia você tem que estar. Que é o que a gente chama de omnichannel. Exatamente. Né? É importante você entender cada plataforma, você começar pelas principais e a partir daí você começar a beirar outras plataformas, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Kawaii, por exemplo, é uma plataforma que está começando agora e é importante você pelo menos entender a plataforma, o conteúdo, como ele é feito, para que público que você está falando, como você pode usar a plataforma para poder vender mais. Exatamente. Tá? Então, vou começar aqui pelo YouTube, que é a minha plataforma fazer uma pergunta, só preferida. Uma viagem minha aqui. Você pode comparar mais ou menos as plataformas como línguas? Você diria que o cliente ele precisa dominar muito bem uma plataforma para partir para outra, ou você acha que não tem necessidade? Você acha que dá para seguir o trabalho em várias sem ser especialista, sem dominar? Tipo, vamos supor, a maioria das pessoas começa pelo Instagram, correto? Então, tipo, meu Instagram já está muito sólido, já tem a base de audiência, já fecho muitos clientes e pacientes através do meu Instagram. Agora eu vou para as próximas, ou você é a favor de disseminar mesmo e começar tudo ao mesmo tempo? O que você acha? Eu primeiro penso na estrutura, porque produzir conteúdo é algo cansativo. Sim. Produzir conteúdo é algo que demanda tempo também. Né? Então, por exemplo, se eu for fazer um canal no YouTube, você tem que parar o seu tempo, um dia na sua semana, para você montar uma pauta, você gravar o conteúdo e depois você vai fazer as suas coisas. Então, depende muito do seu tempo e da sua estrutura que você tem. Né? Se você quer começar de forma rápida e fácil, o Instagram. Primeiro porque tem um grande volume de pessoas ali, você consegue fazer um story rapidamente, você contrata ali um editor e tal, você consegue fazer um vídeo rápido, posta no seu feed, mas tem plataformas que demandam de mais tempo, né? Porém, outras plataformas você pode aproveitar um conteúdo, né? Então a gente pode, por exemplo, replicar. Né? Eu sempre falo para o meu cliente que a gente precisa de uma estratégia na produção de conteúdo com base na rotina dele. O que isso significa? Vamos ter um canal de YouTube? Vamos. Então vamos aqui na MarketMed mesmo, no MKMcast. Vamos montar um podcast. Exemplo, vamos montar um podcast. Desse podcast a gente vai conseguir produzir conteúdo para o YouTube. A partir desse conteúdo, que é o corte, que é o conteúdo na íntegra, a gente pode produzir cortes médios, porque depois a gente consegue postar também no YouTube. Dentro desses cortes médios a gente pode produzir os cortes curtos, que a gente pode produzir, botar no Shorts, botar no Reels, botar no TikTok, botar no Kawaii. E a gente tem uma estratégia de produção de conteúdo, que é diferente de estratégia de conteúdo. Estratégia de produção de conteúdo, ela se encaixa com o seu perfil. Se você tem tempo, se você tem estrutura, você pode fazer isso. A gente tem um cliente novo agora, na verdade, ele é um cliente que já estava com a gente, Dr. Luiz Garcia. Ele abriu uma clínica que se chama Núcleo. E ele falou, Bernardo, preciso de YouTube, vamos fazer YouTube. E a gente sentou e fez uma estratégia de conteúdo. Ele é fera em conteúdo. Ele manda muito bem em conteúdo. Então foi fácil criar uma estratégia de produção de conteúdo. Tava pronto. Ele era um cara, respondendo a sua pergunta, ele era um cara que começou no Instagram, ele é de Barretos, uma cidade pequena, então ele ganhou uma relevância absurda. Hoje ele vai no mercado, as pessoas conhecem ele, né? E ele começou aos poucos. Ele começou com o Instagram, ele começou fazendo ali um conteúdo
em alguns podcasts também e tal, ganhou uma relevância e começou a migrar para outras plataformas aos poucos. Então a gente precisa estar em todas na mesma hora? Aham. Não. Você pode estar? Pode. Se você for uma clínica muito grande, se você tem uma equipe muito grande, você tem gente para fazer conteúdo para você, tem como viabilizar, você tem verba para isso, beleza, você vai entrar em todas as plataformas, que é o que a gente chama de omnichannel, e você é um cara que entende bem nesse assunto. Então, depende muito, assim, mas eu vou falar que a grande maioria não precisa começar com todas as plataformas. Primeiro, vamos entender cada uma. Vamos falar um pouco de YouTube, que eu adoro YouTube. Porque, cara, o YouTube, por que eu acho que é tão legal o YouTube? Porque, sim, o Instagram, eu acho que ele é o lugar que a gente faz o nosso posicionamento, faz nosso reforço de marca, mas o YouTube, ele fideliza. É isso. O YouTube, ele traz uma profundidade para quem é você. As pessoas começam a entender a sua forma de falar, quem é você, sua história, seus procedimentos, tudo que você faz, porque ela começa... E vamos dizer que hoje o YouTube ninguém mais vê no celular. Vê na TV. Na sala, junto com a família. Isso então, mudou o jogo. Adentra lares mudou e aquela o jogo. pessoa se torna muito mais próxima de você sem você nem saber. Exato. Então, de fato, o YouTube eu acho que traz isso, assim como esse podcast pode estar em algum momento sendo visto num domingo à noite numa casa de um dono de clínica. Então, eles vão estar olhando pra gente de uma forma muito mais intensa do que 30 segundos que o Reels consegue favorecer ali a gente. Então, acho que o YouTube tem esse lado positivo, né? O YouTube, ele é interessante porque ele não é só uma ferramenta de vídeo, ele é uma ferramenta de pesquisa, né? Então, o que está acontecendo com o TikTok também, né? O que é uma ferramenta de pesquisa? Hoje eu quebrei meu dente, vamos lá. Quebrei o dente hoje, o que eu vou fazer? Vou no Google e procuro. Cara, preciso de um dentista perto de mim. E hoje o YouTube é a segunda maior rede de pesquisa, né, existente, né? Ou a primeira ou a segunda, não sei agora. É a segunda? É a segunda. Perde pro Google. Perde pro rede de pesquisa do Google mesmo, né? No caso, o YouTube também é do Google, mas no caso o Google rede de pesquisa tem mais volume, entendi. Então, se eu quebrei meu dente hoje, eu vou procurar uma clínica que conserte meu dente, eu vou procurar lá no Google, né? Alguém vai botar um anúncio para mim lá, de uma clínica perto de mim, eu vou clicar. Então, se percebe que é uma pesquisa de intenção. Eu tenho intenção de encontrar uma solução. O YouTube é a mesma coisa. O YouTube eu tenho a intenção, sei lá, de melhorar minha pele. Meu rosto, ele tá com espinha, eu preciso de produtos, eu preciso que alguém me explique como é que eu posso melhorar, algum skincare e tal. É claro que você tem que ir no dermatologista, mas lá você pode introduzir já o assunto. Então você também tem uma pesquisa de intenção, só que agora quando você acha a solução, você não acha mais em formato escrito, você acha em formato de vídeo. Então, crescimento no YouTube, ele é muito grande. Porque o topo de funil, né, o seu público inicial, se você entrou no YouTube agora, você tem uma galera que já vai te conhecer só pelas dúvidas. Sim. Então, quando você vai produzir o conteúdo no YouTube, você já vai procurar quais são as principais dúvidas da sua especialidade. Porque quando a pessoa procurar, ela vai ver seu vídeo, você vai ter uma thumb, né? A thumb é a capa do seu vídeo. Ela vai olhar pra você, ela vai ver seu primeiro vídeo e falar, esse cara fala bem, se comunica bem, explica bem, né? A partir dela, ela vai se inscrever no seu canal. E a partir dela vai buscar mais redes sociais suas. Ela é um grande canal para você conseguir abrangir suas redes sociais e seu alcance. E você vai ter audiência. A audiência do YouTube, ela é muito fiel. A audiência do YouTube é o cara que vai te ver na TV. É o cara que vai te ver na sala dele quando ele estiver almoçando. Existe uma conexão muito grande. Uma idolatria, cara, às vezes. Idolatria, né? É criação de movimento, não tem jeito. O cara te vê depois na rua, né? Vê um médico na rua, fala, caraca, eu te conheço, cara. E qual que é... E onde é que eu te vi? No YouTube. YouTube você pode subir vídeo, eu posso subir vídeo. Mundo, não é que nem uma TV aberta que a gente, né, tem que ter um programa, tem que ser contratado. O YouTube, ele te oferece essa questão de autoridade. O YouTube te dá autoridade. A pessoa, a gente estava até conversando há pouco nos bastidores, que tem gente que sabe menos, tem médico, vou falar de médico, né, nesse sentido que tem menos tempo de estudo, menos conhecimento, mas que tá no YouTube. E as pessoas, quando veem esse cara, falam, pô, esse cara sabe muito. E o outro camarada que já tá estudando isso há 50 anos, não tem tanto alcance assim, não tem tanta autoridade no sentido de percepção. Porque é lógico que ele tem mais carga. Mas na percepção, esse cara que começou agora, ele tem mais autoridade do que o que tá. E existe uma frase matadora, cara. O mais conhecido sempre vai vencer o melhor. Então não adianta você... ter muito diploma e saber muito se você não é conhecido. E se você se acha muito bom, porém não é conhecido, eu te digo, você não é tão bom assim. Ponto. Polêmico. Não, é isso, ponto. Polêmico.
Acontece, as coisas mudaram, as coisas avançaram e, cara, de verdade, você faz algo tão incrível e ninguém te conhece. Porque o Nuri fala isso muito, né? O Nuri fundou a marca 30 pessoas te conhecem? Todo mundo até riu aqui, porque é uma frase muito famosa dele, que é... Não adianta ser... Vai, fala alta. Não adianta ser competente se ninguém sabe disso. Meu Deus do céu, cara. Tá vendo, né? A cultura da empresa, ela... Não adianta você ser competente se ninguém sabe disso, cara. Exato, porque, infelizmente ou felizmente, né? Você tem que mostrar que você é bom. As pessoas têm sempre que vai vencer ver o que melhor. você é bom. Ponto. Exato. E aí isso gera uma revolta gigante no mercado, principalmente no mercado da saúde, que é um mercado muito tradicional de dentistas, de médicos, de ver a galera de 23, 24 anos faturando mais que gente de 50 anos, com um currículo enorme, com ótimas especializações, mas as pessoas não conseguiram sair do método analógico para o método digital. Então essas pessoas que já saíram da faculdade agora, elas já entenderam como pensar de uma forma digital. Então, se você já tem muita experiência, você já tem teu consultório... E vou te falar, eu já conheci clínicas de pessoas totalmente offline que faturam 200, 300, 400 mil por mês, tá? Mas que produzem conteúdo de uma outra forma, não necessariamente utilizando a imagem dela, Cara, né? por incrível que pareça, não. São pessoas antigas que são muito boas no que fazem, que o boca a boca girou aquele negócio e eles ganham muito bem com isso. Claro que também ticket médio alto e tudo mais, não vem ao caso agora. Mas se essa mesma pessoa que fatura totalmente no mundo orgânico, né, fora do digital, fizesse qualquer tipo de estratégia digital, o mínimo que seja, né, aquilo ali ia reverberar 10 vezes, 20 vezes mais. Muito ao contrário da pessoa que está começando agora, que precisa muito mais verba, muito mais esforço, muito mais produção, porque está começando agora e precisa convencer as pessoas que a melhor solução é a dele. Então, acho que essa é uma grande oportunidade para quem está no mercado há muito tempo, que já é grande, que já tem funcionário, já tem clínica, mas ainda não investe no digital. Perfeito. Começa a se atentar para isso que vai mudar o teu game. Isso. A gente estava falando de plataformas fora do Instagram, né? Então, a gente falou do YouTube. O YouTube demanda mais tempo, o YouTube demanda mais... consistência, você tem que subir vídeo lá, você tem que ter uma qualidade boa, tem que entender do algoritmo, tem que ter o SEO, que a gente chama, que é um assunto um pouco mais técnico. Como fazer uma thumb, uma thumb e tal, corte. Mas é uma plataforma muito importante, muito relevante. Sim. A outra plataforma que é o TikTok. TikTok eu vou deixar pra você, posso ou não? TikTok, cara, aí você fala que eu sou polêmico, cara. TikTok, vamos lá, rede vizinha de vídeos curtos, onde existe uma grande totalidade de crianças e adolescentes. E, Bernardo, não me convence a trabalhar lá, que eu... É interessante, alguns nichos, não vou ser cabeça dura nesse momento. Em alguns nichos são importantes você estar no TikTok. Principalmente nicho que você vai atingir pessoas mais jovens, nicho que você vai atingir beleza. Podemos ir para a parte de roupa feminina também, que utilizam bastante lá. Mas a grande maioria, eu acho que pode ser uma rede secundária ali, por mais que seja uma força, não podemos negar que tem muitos usuários, muitas pessoas estão lá, mas eu ainda acho, e isso eu falo baseado em métrica, tá? Poder de compra lá um pouco baixo. Principalmente na nossa área. Não estou falando, não sou dono da verdade em outros ramos. Isso numericamente, eu concordo com você, talvez eu tenha só um contraponto. Isso é verdade. A conversão no TikTok, dependendo do serviço que você vai oferecer, ela realmente é menor, ela é baixa, né? Inclusive, em outros podcasts que eu assisti, isso já foi falado também para N produtos, não só na questão da área da saúde, que é o que a gente está conversando aqui. Porém, eu tenho duas questões aqui que eu acho que vale a pena falar. Primeiro, o TikTok, ele hoje também é uma grande ferramenta de busca. Muitas pessoas hoje pararam de usar o Google, cara. E é bizarro, porque assim, pessoas muito próximas de mim pararam de usar o Google para usar o TikTok como busca. Tipo, cara, como é que faz limpeza de pele? E tá lá, limpeza de pele, tipo, e é tão específico a rede de pesquisa deles, é tão poderoso o algoritmo deles, que às vezes você fala assim, como faz limpeza de pele para uma pele de determinada cor e com uma quantidade tal de oleosidade? Você vai ter um vídeo sobre isso. Então, pelo fato da rede de pesquisa ela tá crescendo muito, e pelo fato do algoritmo do TikTok ser muito forte, talvez eu não me preocuparia em estar no TikTok com o objetivo de conversão, de marcar consulta para sua clínica, mas com o objetivo de alcance, de conhecimento, de topo de funil. Para pessoa que, principalmente
para produtos estéticos, serviços estéticos. Então, né? eu falei, a área da beleza. A área da beleza Sim. e tal, a parte de odontologia estética também. Mas isso bate muito, por isso que eu sempre gosto de falar, eu não sou o dono da verdade, sabe? Claro, não. Porque o que acontece? Eu sou um cara que mecanismo de busca para mim é Google. Eu vim de uma época que a gente vai lá no Google, rede de pesquisa e tudo mais. Hoje a gente usa muito também o ChatGPT, a inteligência artificial tem ajudado muito a gente nessa questão de pesquisa também, acho que você também utiliza. Mas eu não uso o TikTok para pesquisa. Então talvez eu tô fora. E talvez em algum momento eu vou ter que ali porque dar o braço a torcer que aquela rede ela tem a utilidade dela. Sim. Eu só realmente utilizo o TikTok da questão da sensação do Omnichannel. Eu acho que é importante, se você tem uma empresa grande, estar em todas as plataformas para ter o sentimento de perseguição. Né? Em todo local que eu vou, aquele produto ou aquele serviço vai estar me olhando. Então, e até tem algumas técnicas de traqueamento que a gente usa para que se torne isso possível. Né? Mas eu sempre deixo o TikTok ali em segundo plano, terceiro, quarto, sétimo plano. Oi? Sétimo plano. Não, eu discordo um pouco. Eu acho que o TikTok, se você tiver tempo hábil para isso, tiver uma estrutura ok, você pode fazer uma estratégia de produção de conteúdo e deixar rodando lá. É uma plataforma que eu considero bem importante. Hoje, o TikTok ele tá com rosto. Da mesma forma que o YouTube também já teve um rosto. Hoje em dia o YouTube ele é outra história. O TikTok também, eu acredito que ele vai ter um caminho muito parecido. Né? Eu acho que o TikTok ele já tem um alcance muito grande, uma quantidade de usuários muito grande. E como a gente trabalha normalmente, como é que funciona? A base de influência. Você tem uma galera mais nova que começa a usar uma plataforma, essa galera começa a influenciar as outras faixas etárias. E é o que vem acontecendo. Então, estar no TikTok hoje, talvez para conversão nesse momento não seja tão relevante. Mas daqui a 2 anos a gente vai estar trocando uma ideia que eu acho que a gente vai falar, caraca, TikTok, se a gente rodar um anúncio lá, se a gente botar um conteúdo orgânico, a gente vai estar bombando. Eu acho que o caminho dessa rede social é esse, assim, eu tenho bastante esperança. Vou deixar de ser hipócrita porque eu tenho TikTok. Então, gente, criem o TikTok. Edgar.Delduque Eds é o meu TikTok lá. Mas pô, cara, essa rede não conseguiu me ganhar. Eu já estudei sobre, cara. Eu vejo tanta coisa nessa rede que eu falo, meu Deus do céu. Tu não achou muito amigável? Não achei algo legal, sadio, não acho uma rede sadia, de verdade. Kawaii é uma plataforma muito plataforma ali, né? É muito parecida com o TikTok, que começou agora. E tem projeção, né? Tem projeção, inclusive a Kawaii. Você puxou um dado recente, né, da Kawaii? Qual foi? Sim, cara. Mais de 40% ou até 40% da audiência do Kawaii são de pessoas de meia idade, né? De 40 anos acima. O que pra mim eu não sabia. Surpreendente. É surpreendente. É surpreendente. E eu acho que isso vai mudar. Porque eu acho que jogando para a área da saúde, né, que é o foco aqui, o Kawaii, ele patrocinou agora o Big Brother. Foi um dos patrocinadores principais do Big Brother. E eu tô percebendo que essa movimentação dele está querendo já pegar essa galera mais nova para justamente usar esse poder de influência da galera mais nova para poder jogar para as faixas etárias maiores. Sim, exato. Mas na verdade ele parece que já tem uma quantidade de pessoas nessa faixa etária de meia idade, Sim, né? Eu fiz essa pesquisa justamente porque eu comecei, tipo, a minha mãe é uma que usa muito Kawaii, né? Me assustou quando eu descobri disso. É mesmo? Porque receita de comida é Kawaii. É como Olha você falou, só, é mecanismo de busca, negócio de Mecanismo limpar a de casa, busca também, né? como é que tira É mancha, forte. ela faz os negócios lá no Kawaii. Excelente. E eu falei, cara, e aí depois eu vi um story de um amigo mostrando a avó dele usando Kawaii. Eu falei, pô, se é coincidência isso? E eu joguei na pesquisa qual é a média de público de Kawaii. E viu que a grande maioria é acima de 40 anos. E isso é interessante, né? Até para a questão do que a gente sempre fala, que a gente tem que usar a rede social para o público certo. Né? Utilizar as redes sociais, que realmente o teu público que está ali dentro vai se identificar com o seu tipo de conteúdo. Então, se a gente pegar o TikTok, onde a grande maioria tem de 14 a 18 anos, e pegar o Kawaii, que a grande maioria é acima de 40 anos, e fizer vídeos iguais para as duas plataformas, você concorda que não vai performar do mesmo jeito? Não vai performar. Exatamente. Então, a gente tem que ter uma linguagem, uma forma de produzir. Apesar da gente ter chegado na conclusão de que a gente pode pegar um conteúdo grande, fazer pequenos cortes e disparar ela em outras plataformas de vídeo curto, é uma forma de você estar presente nessas plataformas, mas você também, se você tiver uma equipe mais robusta, você pode criar um conteúdo específico para cada plataforma. Mas assim, falando com quem tá vendo aqui, né? Pô, preciso de uma resposta. Preciso estar no TikTok, preciso estar com a minha resposta seria: comece pelo Instagram,
Vai pro Google. Vai pro Google ali, na rede de pesquisa, mas rede social é uma questão Tem de um vídeo site, ali, gente, de YouTube. Gente, vamos falar, 2024. Não é possível que eu entro lá na link da tua bio e tem aquele link do WhatsApp que ninguém entende nada. wa.me/219, não sei o que, não sei o que. Que é o link Quase direto, que eu falei meu telefone aqui. Mas, cara, faz um site, cara. Não é caro fazer um site. Bota dentro desse teu site todas as palavras-chave que você faz de procedimentos, de consultas. Coloca teus resultados, a estrutura da tua clínica dentro do teu site, muito bem. A história do profissional que trabalha ali. E com isso, você já consegue aparecer gratuitamente no Google. Vamos fazer então agora um corte interessante? Que corte interessante. Vamos fazer um corte interessante. Vamos, por onde começar? Vamos fugir um pouco de rede social e tráfego pago. Primeira coisa que Por a gente onde pode começar fazer, na internet? Na internet. Isso. Tendo uma clínica, Tendo uma clínica, beleza. tá? Primeiro, site. Site. Segundo, Google Meu Negócio, Google Meu Negócio. Gratuito. que é gratuito. Terceiro, Google Ads. Google Ads. Quarto, redes sociais. E aí você vê o episódio inteiro e vê qual é melhor pra você. Exatamente. Até porque, cara, quando a gente faz... É muito importante a gente fazer isso, né? Falar isso. O Instagram, ele não vai te trazer retorno no curto prazo. Não vai. Se você cria hoje um Instagram na sua clínica do zero, você pode contar com um retorno considerável dele daqui a um ano. O Google, não. Então, se você cria um site, você começa a aparecer no Google, seja pelo teu perfil de empresa, que é o Google Meu Negócio que ele acabou de falar, ou pelo seu site, você já encontra pessoas prontas. Pessoas que já têm a intenção de agendar a consulta. Então, eu gosto de mesclar, a minha estratégia quando eu entro com um cliente é vir os dois juntos, paralelo. Porque cada um tem a sua função, entendeu? E eu entendo que para o nosso trabalho fazer sentido, precisa ser lucrativo. E o que vai trazer o lucro de forma mais rápida para dentro de uma clínica? O Google. Google Ads. Exatamente. E aí depois a gente consegue, em paralelo, construir todo o branding sem sensacionalismo, sem nada de desespero. Vamos criando ali, tijolo por tijolo, dentro do teu Instagram, para com que os pacientes também entrem lá e sintam desejo de se consultar com os nossos profissionais. A sua clínica, ela precisa... Se você começou a abrir uma clínica agora, Sim. A sua clínica precisa de pessoas que já procuram por você ou ela precisa de pessoas que você precisa ainda ir atrás? Dos dois, né? Mas no começo, pessoas você que precisa já procuram. mapear as Precisa pessoas que procuram por você e jogar o anúncio para elas, porque elas já estão, assim, fechando com você praticamente. Exatamente. Então, Google Ads. Depois de atração, rede social, Lembrar branding, que uma etc. clínica ela pode abrir ali já com um payback de R$300 mil já de dívida. Então você precisa pagar. Você precisa se pagar primeiramente. Precisa. E você não pode depositar toda a tua esperança com que o Instagram vai trazer esse retorno em 15 dias, um mês, 2 meses. Não vai acontecer dessa forma. Sabe? E o Google ele vai trazer esse retorno muito mais rápido e a gente vê aí, às vezes, clientes fazendo 1 mês de trabalho já conseguindo agendar pacientes com a gente, porque a gente conseguiu achar ali o comportamento de pesquisa que o paciente dele tem. E com isso, tendo um site bem estruturado, já tem todas as objeções a serem quebradas, todo o nível de consciência a ser aumentado. Ele chega no comercial, só me diz onde que é, qual que é o valor e tudo mais. Eu quero agendar para terça-feira. Perfeito. Vamos, para finalizar, já puxando o gancho para o próximo episódio. Você falou de comercial. Isso. Que é a ponta. É importante a gente lembrar que marketing é o meio do caminho. E o comercial é o fechamento. Né? É o atacante. Não vamos falar muito de comercial, porque a gente vai fazer um episódio só sobre o comercial, treinamento de secretário, como é que deve ser a secretária, como é que deve ser o script de secretária. Se você tem comercial dentro da tua clínica, já deixa no comentário desse vídeo aqui quais são as dúvidas que você tem, porque a gente vai conseguir trazer um vídeo muito melhor baseado nas dúvidas de vocês. Então interagem com a gente, coloca aqui no comentário o que vocês têm dúvida da secretária ou do time comercial de vocês. Perfeito. Então, só resumindo, a gente precisa ter uma secretária treinada. A secretária é a sua vendedora, ela não pode ser só uma pessoa que recebe os pacientes, uma atendente, ela tem que ser uma pessoa que também sabe vender, ela tem que ter treinamento de venda, venda tem método, venda tem processo, tem script, né? Tem formas de você fazer isso. Uhum. E é extremamente relevante que uma equipe de secretárias tenha esse tipo de treinamento. E a gente vai falar isso no próximo episódio. Próximo episódio? É bom que eu chego aqui até coçar aqui pra já começar a falar, mas eu vou dar uma segurada. Não, então. porque o tempo tá terminando. Quase. Fala pra caramba, né, irmão? Pelo amor de Deus, cara. Antes, eu queria pedir pra você
que assistiu esse vídeo, a gente precisa aumentar o nosso alcance. Aqui no YouTube, o algoritmo do YouTube, ele funciona de uma forma em parceria, né? Eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo, vocês curtam esse vídeo, vocês comentem esse vídeo, é muito importante. Se inscrevam no canal. Se inscrevam nesse canal, porque a gente consegue alcançar mais pessoas. O YouTube começa a entender que a gente é relevante para o público que a gente está querendo impactar e começa a distribuir o nosso conteúdo para esse público de forma mais densa, né? Então, conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado, Edgar. Não, mas eu vou falar uma outra coisa aqui, eu vou fazer um pacto aqui no meio desse episódio, porque tem uma função do YouTube também chamada sininho, onde você aperta esse sininho e você recebe a notificação de todo vídeo que a gente fizer. E a gente se comprometeu a fazer um vídeo por semana. Vai acontecer, Bernardo? Vai acontecer. Vamos ver. Não senti. Fala pra fora. Não vai acontecer, não. Fala pra fora, pô. Tu não prometeu no offline, né? Todo mundo rindo. Vai acontecer, pô. Vai acontecer um vídeo por semana? Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. A gente vai se esforçar. A rotina é difícil, mas a gente vai se esforçar pra fazer um vídeo por semana, trazendo gente importante da odontologia, trazendo gente importante da medicina, mostrando aqui os bastidores da nossa empresa, mostrando tudo que a gente faz para os nossos clientes. Acho que tem bastante assunto para a gente falar. Tem muita coisa. Tem material. E é sempre um prazer estar discutindo isso com você. Pelo amor de Deus, cara. Tamo gente pra caramba, né, irmão? Tamo junto. Obrigado. Tu também é uma pessoa que tem uma empresa sensacional, com clientes assim, que eu tenho certeza que confiam muito em você, tá? Trabalha pra isso, né, cara? Tamo junto, querido. Tamo junto e é isso, e até o próximo episódio, né? Até o próximo episódio. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Valeu!